Siento mucho gozo en mi corazón Sinto uma grande alegria no meu coração estar con de ustedes estar com vocês, compartiendo este lindo regalo que me dio el Señor. partilhando com vocês esse lindo presente que Deus me deu. El 5 de mayo de 1995, O dia 5 de maio de 1995, en la Universidad Nacional en Bogotá, na Universidade Nacional de Bogotá, na Colômbia, estábamos mi sobrino, mi esposo y yo. estávamos meu sobrinho, meu esposo e eu. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización en odontología. Meu sobrinho e eu estávamos fazendo uma especialização em odontologia. Llovía muchísimo ese día Estava chovendo muito forte naquele dia y de camino a la facultad de odontología e a caminho da faculdade de odontologia nos cayó un rayo. caiu um raio em cima de nós Nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí. e nós morremos. Meu sobrinho e eu ficamos sem vida. El rayo carbonizó todo mi cuerpo, O raio carbonizou o meu corpo, quitó toda la carne de mi brazo, tirou toda a carne do meu braço, de mis senos. dos meus seios. Las costillas quedaron desnudadas As costelas ficaram por fora da carne. y mis piernas fueron lo que peor quedaron como un par de carbones. E as minhas pernas foram as mais machucadas, ficaram como carvão. El rayo entró en el brazo y salió en el pie. O raio entrou pelo braço e saiu pelo pé. Hígado, pulmones, riñones, Fígado, pulmão, rins, ovarios ovários, quedaron gravemente afectados por la quemadura. todos eles ficaram muito graves pela queimadura. Quedé en paro cardíaco, Eu tive uma parada cardíaca, sin vida. sem vida. Los médicos hicieron la reanimación y yo regresé por gracia de Dios. Os médicos tentaram me reavivar e por graça de Deus eu consegui voltar à vida. Mi sobrino murió. Meu sobrinho, porém, morreu. Después fui llevada al hospital Depois cheguei ao hospital, donde hicieron las cirugías onde eles fizeram todas as cirurgias. y tuve un segundo paro cardíaco. Eu tive uma segunda parada cardíaca. Los médicos de nuevo me reanimaron Os médicos de novo tentaram me reanimar, reavivar. e informan a mi familia que estoy muriendo, Depois falam para minha família que eu estava morrendo, que no debían conectarme a la unidad de cuidados intensivos. que eles não poderiam me levar para a unidade de terapia intensiva, a UTI, No había esperanza para mí. pois já não tinham esperança para mim. Contra toda esperanza, mi familia dijeron que los médicos no eran Dios. Contra todo o diagnóstico, a minha família falou assim: os médicos não são Deus. Vamos a conectar a mi hermana y que Dios decida. Vamos colocar lá a nossa irmã e que Deus decida. Para sorpresa de la ciencia médica, E para a surpresa da ciência médica, duré 3 días en un coma profundo muriendo, eu fiquei 3 dias em um coma profundo, morrendo. pero al tercer día Dios me devolvió. Mas ao terceiro dia, Deus me devolveu. Gracias a Dios estaba en coma. Graças a Deus, eu estava em coma. Era una mujer feminista, Eu era uma mulher feminista. solo pensando en mi cuerpo. Eu só pensava no meu corpo. Gasté mucho dinero en él. Eu gastei muito dinheiro no meu corpo. Era una deportista, Eu era esportista. pero también era muy esclavizada en la ciencia. Pensaba que la ciencia y la inteligencia del hombre era todo. Mas eu também era escrava da ciência. Eu achava que a ciência, a razão fossem tudo. Y en esta triste vida desocupada que llevé sin Dios, E nessa vida triste, sem consciência de Deus, terminé defendiendo la eutanasia, el aborto,
el adulterio. Eu acabei defendendo a eutanásia, o aborto. Era una mujer muy feminista Eu era uma mulher muito feminista. y creía defender a la mujer, Eu achava que defendesse a mulher, invitándola a que fuera más pecadora que el hombre. mas eu estava, na verdade, convidando a mulher para que fosse mais pecadora ainda que o homem. Gracias a Dios, yo no pude decidir, Mas graças a Deus eu não decidi. porque si yo hubiera estado despierta, había escogido el derecho de morir dignamente. Porque se eu tivesse consciência naquele momento, eu tivesse escolhido morrer dignamente. Y ahora estaría en el infierno. E agora, nesse momento, eu estaria no inferno. Después de salir del hospital, duré en el pabellón de quemados, a la unidad de cuidados. Depois de ter saído da UTI, eu fiquei no corredor das queimaduras, se chama. Mes y medio en un periodo muy doloroso, donde todos los días limpiaban mis tejidos quemados. Mês e meio eu fiquei lá. Durante esse tempo, todos os dias limpavam meus tecidos queimados. Y me iban a amputar las dos piernas. Eles iam amputar as duas pernas. Yo supliqué a Dios para que no me quitara las piernas. Eu dei súplicas, eu supliquei a Deus para que eles não tirassem as minhas pernas. Y me di cuenta que ni el dinero, ni la ciencia E eu percebi de que nem o dinheiro, nem a ciência iban a salvar mis piernas. poderiam salvar minhas pernas. El Señor hace un gran milagro que sorprendió a toda la medicina. O Senhor fez um grande milagre que surpreendeu a medicina. Resucitó mis piernas porque estaban sin vida, no tenían circulación. Ele ressuscitou as minhas pernas porque elas estavam mortas, sem vida, não tinha circulação sanguínea. Este es un gran milagro. Estes são grandes milagres. Ya no camino como una gansa elegante. Eu já não caminho como uma gansa, uma pata elegante. Pero cada pasito patuleco que doy, Porém, cada passo que eu dou mancando, le digo, Jesús, te amo. eu digo, Jesus, eu te amo. Gracias. Muito obrigada. Quedé sin senos Eu fiquei sem seios y al año y medio sin obra humana ni medicina. mas 1 ano e meio depois, sem obra humana, sem medicina, Jesús repuso mis senos, me los restauró porque no tenía senos. foi o próprio Jesus que restaurou os meus seios porque eu já os tinha perdido. Y puso esta carne que no tenía en mis costillas. E Ele colocou a carne que eu tinha perdido entre as costelas. Y me regaló una hija con mis ovarios carbonizados. E Ele me presenteou com a vida de uma filha, mesmo tendo meus ovários carbonizados. Pero saben que ¿saben qué es lo más hermoso? Mas vocês querem saber o que é o mais lindo de tudo? Perdónenme porque no hay palabras humanas para describirlo. Vocês precisam me perdoar porque eu não consigo achar as palavras humanas para descrever. Cuando me cayó el rayo, Quando aquele raio caiu em mim, me vi en una luz inmensa, veio uma luz imensa até mim, viva, un amor vivo, una paz, una felicidad indescriptible. uma luz viva, uma luz cheia de uma paz, um amor indescritível. De esta luz bajaban unos rayos inmensos, Dessa luz saíam raios imensos, como si fuera fuego vivo. como se fosse um fogo vivo. Y toda la humanidad estaba envuelta allí en ese fuego vivo. E nessa visão, toda a humanidade estava envolvida naquele fogo vivo.
Yo estaba libre del tiempo, libre del espacio. Eu estava livre de tempo e espaço. Veía toda la humanidad al mismo instante. Eu conseguia ver toda a humanidade nesse mesmo instante. Les veía su interior, Eu via o interior da humanidade. sus pensamientos, su vida, Eu via os pensamentos, a vida, sus pecados. os pecados. El pecado es vivo. O pecado é vivo. Esto me horrorizó, esas criaturas espantosas viviendo dentro de nosotros. E aí eu fiquei horrorizada vendo essas criaturas espantosas morando, vivendo dentro de nós. Y veía la humanidad en una oscuridad, y dentro de toda esa oscuridad habían personas con muchísima luz, Eu como via si fueran llamas. toda a humanidade numa grande escuridão, mas dentro dessa escuridão, pessoas como se fossem chamas. Esas personas que tenían una luz como una lámpara encendida, las personas eucarísticas, Cristo brillaba en ellas. Essas pessoas que eram como chamas, como que tinham uma lâmpada viva dentro delas, era por causa de Cristo Eucaristia vivo dentro delas. Yo abracé a todas las personas. Eu dei um abraço para todas as pessoas. Yo quería que la gente sintiera ese amor tan grande que a mí me inundaba. Eu queria que as pessoas sentissem aquele amor tão grande que estava dentro de mim. Pero solo mi hija fue la única que sintió ese amor. Mas a minha filha foi a única que sentiu aquele amor. Cuando yo subí, me empecé a acercar a esa luz inmensa. Quando eu subi, eu comecei a me aproximar àquela luz imensa. Sobre mí había una sabiduría por encima de todo entendimiento humano. E sobre mim repousava uma sabedoria que estava por cima de todo conhecimento humano. Y en esa sabiduría me di cuenta que esa luz inmensa, E nessa sabedoria eu percebi que nessa luz imensa la Eucaristía. estava a Eucaristia. Y cuando estaba muy cerca a la Eucaristía, me doy cuenta que es viva, el corazón de Jesús. E quando eu estava perto da Eucaristia, eu percebi que era viva. Ela era viva, era o coração de Jesus. Y esa luz que salía inmensa, el fuego del Espíritu Santo, E essa luz que saía, essa luz imensa, era o fogo do Espírito Santo, que envolvía a toda la humanidad. que envolvia toda a humanidade. Cuando yo quiero entrar a ese corazón vivo, me doy cuenta que hay una puerta, y esa puerta es una herida. E quando eu quis entrar naquele lugar, eu percebo que tem uma porta. E essa porta é uma ferida. Habían dos árboles vivos Tinha 2 árvores vivas en la entrada bem na entrada. y un lago de agua viva, un jardín vivo en el fondo. Lago de água viva no fundo. Yo quería entrar a ese jardín. Eu queria entrar naquele jardim. Cuando yo quiero entrar, escuché a mi esposo. Mas quando eu quero entrar, eu ouço meu esposo. Mi esposo grita, me dice, Gloria, regrese. E meu esposo grita: Glória, volte. Los niños, Gloria, As crianças, Glória. qué grande es el sacramento del matrimonio. Mas que grande é o sacramento do matrimônio. Porque yo me estaba gozando en ese amor. Porque eu estava alegre naquele amor. Cuando mi esposo grita, yo lo vi. Mas quando meu esposo gritou, eu ouvi. Y a mí me devolvieron. E aí eu voltei para a vida. Yo no quería venir. Eu não queria voltar. Bajé y encontré mi cuerpo sin vida. Eu desci até lá e eu encontrei meu corpo sem vida. Entré en mi cuerpo Eu entrei no meu corpo y fue muy dolorosa la convulsión cuando yo entré. e foi muito dolorosa a convulsão enquanto eu entrava. Vi mi cuerpo destruido.
Eu vi meu corpo destruído. Toda la vida cuidando un cuerpo y no lo tenía. Toda a minha vida eu passei trabalhando, cuidando do meu corpo e agora eu não o tinha mais. Tuve una segunda experiencia Eu tive uma segunda experiência. y esta fue en el segundo paro cardíaco. Essa experiência foi na segunda parada cardíaca. En ese instante vi cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas. Nesse instante, eu olhei para o quarto e eu vi como as paredes daquele local saíam pessoas Con una mirada de un odio vivo en sus ojos terrible. com um olhar de ódio vivo, terrível. Con horror me di cuenta que eran todos los pecados que había cometido desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. Horrorizada, eu percebi que eram todos os pecados que eu tinha cometido desde os 13 anos até o último momento da minha vida. A los 13 años morí. Aos 13 anos eu morri, Caí en el pecado mortal porque eu caí no pecado mortal. y renuncié a la misericordia de Cristo. E eu renunciei à misericórdia de Cristo. Nunca más me volví a confesar desde los 13 años. A partir dos 13 anos, eu nunca mais confessei. Caí en el grave pecado de soberbia, Eu caí no grande pecado da soberba, donde veía el pecado al sacerdote onde eu via o pecado do sacerdote y yo decía, yo no me confieso con un hombre más malo que yo. e eu falava, eu não vou confessar com um homem que é mais mau do que eu, mais ruim. Yo me confieso solita. Eu confesso sozinha. El espíritu de Lucifer me tomó a los 13 años O espírito de Lucifer me tomou aos 13 anos. y empecé a ver el pecado a los demás, Eu comecei a enxergar os pecados dos outros, pero yo me veía buena mas eu achava que eu fosse boa. y terminé defendiendo todo tipo de pecado y lo consideraba un derecho de la mujer. E eu acabei por defender todo tipo de pecado e eu até considerava que fosse um direito da mulher. En ese horror, cuando me di cuenta que el pecado no es gratis, Nesse horror, quando eu percebi que o pecado não é grátis, não é de graça, venían por mí. eles vinham por mim. Yo salí huyendo aterrorizada. Eu saí fugindo, horrorizada. Atravesé la pared del quirófano Crucei a parede daquele quarto do quirófano. y fue un salto al vacío impresionante. Foi como se eu saltasse, pulasse no vazio. Entré en un montón de laberintos, celdas, Eu entrei em cadeias, em labirintos. y al principio había mucha luz y las personas eran muy bellas. E no início tinha uma grande luz e as pessoas eram lindas. Sus vestiduras eran blancas como el sol. As vestes eram brancas, brilhavam como um sol. Tenían un fuego inmenso aquí. Elas tinham um grande fogo aqui no peito. Me di cuenta que estaban vestidas del Cordero de Dios. Eu percebi que elas estavam revestidas do Cordeiro de Deus. Cada vez que una persona come la carne de Cristo Cada vez que uma pessoa comulga a carne de Cristo y bebe su sangre, e bebe o seu sangue, poco a poco aos poucos, Jesús va cristificando a la persona o próprio Jesus vai cristificando a pessoa. y el Espíritu Santo la va santificando. E o Espírito Santo vai santificando aquela pessoa. Yo vi a mi madre allí. Eu vi a minha mãe lá. Mi madre era una mujer muy humilde, sin estudio, Minha mãe era uma mulher muito simples, muito humilde, sem estudos. pero apasionada de Cristo. Mas ela era apaixonada por Cristo. Y ella decía que era muy feliz E ela falava que ela era muito feliz. y que la felicidad la había encontrado en el sagrario. E que a felicidade ela achou no sacrário.
sentía un fuego en su corazón Ela sentia um fogo no coração dela. y decía que su alma todos los días crecía de más amor. E ela falava que todos os dias a alma dela crescia com mais amor. Un día, decía mi madre, mi corazón se va a romper de tanto amor. Minha mãe dizia: dia meu coração vai ser rasgado de tanto amor. Y yo pensaba que tenía una madre loca, E eu achava que minha mãe estivesse louca. pero cuando la vi ahí me dio mucha alegría. Ella ya había muerto. Mas quando eu vi a minha mãe naquele lugar, eu senti muita alegria, porque minha mãe já tinha morrido. Yo seguí bajando Eu continuei descendo, y a medida que descendía, las personas se iban desfigurando, ya no estaban hermosas. enquanto eu descia, eu via que as pessoas iam se desfigurando, já não eram mais aquelas lindas pessoas. Tenían muy poca luz Tinham pouca luz. y se avergonzaban de sus vestiduras. E elas sentiam vergonhas das vestes que levavam. Se lamentaban de todas las veces que pudiendo ir al banquete del Cordero no lo hicieron. Elas se lamentavam porque todas as vezes que elas poderiam ter ido para o banquete do Cordeiro, elas não foram. Y yo seguía bajando Eu continuava descendo. y en las partes inferiores olía horrible. Nas partes inferiores sentia um fedor, um cheiro horrível. Por primera vez vi mi interior Por primeira vez eu vi o meu interior. y grité horrorizada. E eu gritei, horrorizada. Un alma en pecado mortal es pavorosa, espantosa, parece un infierno. Uma alma em pecado mortal é horrorosa, espantosa, parecia um inferno. 23 años sin confesión. Eu fiquei 23 anos sem confissão. En ese horror yo seguí bajando y habían unos pantanos donde las personas se lamentaban. Naquele horror, eu continuei descendo e eu vi um pantanal onde as pessoas gemiam. Gritaban estas personas con vergüenza. Gritavam aquelas pessoas com vergonha. Habían caído en el pecado de lujuria. Elas tinham caído no pecado da luxúria. Habían usado su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, en todo tipo de aberraciones y desviaciones. Elas tinham usado o corpo delas para todo tipo de aberrações. Pero los que más gritaban con dolor, los adúlteros. Mas os que mais gritavam de horror eram os adúlteros. El adulterio es un pecado gravísimo. O adultério é um pecado gravíssimo. Va contra la Santísima Trinidad, Atenta contra a Santíssima Trindade. contra la esposa o el esposo, Atenta contra o esposo ou a esposa. contra sus hijos Atenta contra os filhos. y contra toda la familia humana. E contra toda a família humana. El adulterio es un pecado que va contra los 10 mandamientos. O adultério é um pecado que vai contra os 10 mandamentos. Pobrecitos los gobiernos que atentan contra la familia. Coitados os governos que atentam contra a família. Se están enfrentando contra Dios. Porque esses governos estão se enfrentando com Deus. Cuando yo vi a ellos, los adúlteros gritaban. Cuando yo estaba en esos pantanos, vi a mi padre gritando. Quando eu estava naquele lugar do pantano, eu vi meu pai gritando. Mi padre culturalmente se formó que ser macho era tener muchas mujeres. Meu pai cresceu com a cultura, acreditando na cultura de que ter muitas mulheres era ser macho, um homem. El hombre que toma, que anda con sus amigos y que se enorgullece de decir que tiene muchas mujeres. O homem que bebe, sai com os amigos e até sente orgulho de ter muitas mulheres. Y mi padre decía que esto no era pecado, Meu pai falava que isso não era pecado, porque él tenía un hogar y una esposa y unos hijos. porque ele tinha um lar, uma esposa e filhos. Y las otras mujeres eran para divertirse, pero Que- no para tener otro hogar. E as outras mulheres eram simplesmente para ele se divertir, não era para formar uma família com elas. Gracias a Dios que en Brasil no sucede esto. Graças a Deus aqui no Brasil isso não acontece.
Yo vi a mi padre llorando allí, mi padre también había muerto. Eu vi meu pai chorando lá. Ele também já tinha morrido. Allá no existe el tiempo, todo es presente. Lá não existe o tempo, tudo é tempo presente. Y en ese eterno presente, mi padre lloraba por las consecuencias de su pecado. E naquele eterno presente, meu pai chorava por causa dos pecados que ele tinha cometido. Porque cada vez que mis hermanos llegaban borrachos a su casa y se acostaban con otra mujer, papá lloraba y se quemaba con estos pecados. Porque todas as vezes que os meus irmãos chegavam a casa bêbados, depois de ter ficado com outras mulheres, meu pai chorava, se queimava por causa daqueles pecados. Esta fue la formación que mi padre culturalmente le dio a mis hermanos. E essa foi a formação que meu pai, culturalmente falando, deu para os meus irmãos. Allá se sufre muchísimo por la respuesta que uno le da al amor de Dios. Lá se sofre muito por causa da resposta que as pessoas dão ao amor de Deus. Y por las consecuencias de nuestros pecados. E também pelas consequências dos nossos pecados. Porque hemos nacido del amor de Dios. Porque nós nascimos a partir do amor de Deus. Para dar amor y transformar a la humanidad mostrando el amor de Dios. Para dar amor e transformando a humanidade por causa do amor de Deus. Y cada persona con la cual tenemos que ver en la vida, e cada pessoa que nós nos encontramos nessa vida, vamos a dar cuenta a Dios qué huella hemos dejado en ella. vamos prestar conta, dar conta para Deus se nós deixamos as nossas marcas de amor na vida daquela pessoa. El amor que se da, O amor que a gente dá, o si no más triste, el pecado de omisión donde no se mueve el cristiano. ou então o pecado mais triste, o pecado de omissão, onde um cristão não se manifesta. Yo vi a mi padre gritando allí, Eu vi meu pai gritando lá, naquele lugar. pero yo seguía bajando. Mas eu continuava descendo. Yo escuché a mi padre cuando decía, gracias Señor, Eu escutei meu pai falando, graças Senhor, obrigada Senhor. por esos 38 años de oración, Por esses 38 anos de oração. de esta santa mujer que me diste por esposa. Dessa santa mulher que o Senhor me deu por esposa. Yo me salvé. Por causa dela, eu me salvei. Cuando yo seguí bajando, Quando eu continuava descendo, llegué a unas tinieblas vivas. eu cheguei a umas trevas vivas. Se abrió una boca viva, un odio vivo. Havia como uma boca viva, ódio vivo. Yo me fui allí de cabeza. Eu entrei de cabeça. San Miguel Arcángel me cogió de los pies São Miguel Arcanjo me pegou pelos pés. y se botaron sobre mí un montón de criaturas horribles. E muitas crianças começaram a pular em cima de mim, crianças horríveis. Y yo empecé a gritar, Eu comecei a gritar: alma del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. eu gritava, almas do purgatório, por favor, me tirem daqui. Ya no era atea, Já não era ateia mais. ya no estaba odiando a la iglesia. Eu já não odiava a igreja mais. Ahí ya no criticaba a los sacerdotes. Eu já não criticava os sacerdotes mais. Estaba en un horror terrible. Eu estava num horror terrível. Y en ese instante escuché cómo gritaban y gemían millares de personas en ese hueco horrible. E naquele momento eu ouvi como milhares de pessoas gritavam naquele buraco horrível. Había una boca abajo y estaba cerrada. Havia uma boca embaixo. Ela estava fechada. Yo tenía miedo porque si me soltaban, Eu sentia medo porque se alguém me soltasse, yo no iba a estar en ese hueco, sino ahí en esa boca viva que estaba más abajo. eu não estaria naquele buraco, mas naquela boca viva que estava lá embaixo. Cuando yo veo gritando a todos estos jóvenes, habían muchísimos jóvenes en ese hueco horrible. Naquele buraco horrível, tinha muitos jovens e eu ouvia eles gritando. Se habían suicidado. Aqueles jovens tinham cometido suicídio. Allá no hay tiempo.
Lá não há tempo. pero ellos tenían que esperar el tiempo que Dios había decidido de vida para ser juzgados. Lá não há tempo, mas eles estavam esperando o tempo de vida que Deus tinha decidido para eles serem julgados. Yo grité enloquecida. Eu gritei, enlouquecida. Yo nunca he robado, nunca he matado. Eu nunca roubei, eu nunca matei. Yo no tengo por qué estar aquí. Eu não tenho razão para estar aqui, Es que soy católica. porque eu sou católica. Sáquenme de aquí. Me tirem daqui. Vi unas escaleritas Eu vi umas escadas y en esas escaleritas había luz. e naquelas escadas tinha uma luz. En el primer escalón estaba mi padre. No primeiro degrau da escada estava meu pai. 4 escalones más arriba estaba mi madre. 4 degraus depois estava minha mãe. Yo grité para que me sacaran, Eu gritei para eles me tirarem daí. pero entendí que todos los padres van a estar en el juicio de sus hijos. Mas eu compreendi aí que todos os pais estarão no julgamento dos seus filhos. Porque la paternidad es un don divino, no es un hecho biológico. Porque a paternidade é um dom de Deus, não é um fato biológico simplesmente. Y todos los padres daremos cuenta a Dios del hogar, del amor, de la formación que le hemos dado a nuestros hijos. E todos os pais daremos conta do amor, da formação, do lar que nós oferecemos aos nossos filhos. Somos los padres quienes evangelizamos a nuestros hijos y les enseñamos a amar a Dios. Somos nós, os pais, os que evangelizamos os nossos filhos e os ensinamos a amar a Deus. Y les enseñamos a desarrollar los talentos para transformar una sociedad sin Dios. E somos nós que ensinamos aos nossos filhos a transformarem, desenvolverem os talentos, os dons que eles têm para transformar a sociedade numa sociedade de Deus. Cuando yo vi a mis padres empecé a gritar, sáquenme de aquí, soy católica. Quando vi meus pais naquela escada, eu comecei a gritar: me tira daqui, eu sou católica. Y en ese instante se escuchó una voz muy dulce, todo lo llenó de paz. Naquele instante se ouviu uma voz muito doce que encheu aquele lugar de paz. Y me dice esta voz, muy bien, si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. E naquele momento aquela voz disse: muito bem, se você é católica, diga para mim os mandamentos da lei de Deus. Yo no sabía Eu não os conhecia, eu não sabia. y dije, voy a hablar del primer mandamiento. E eu falei: eu vou falar do primeiro mandamento. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. E eu falei: o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Y al prójimo como a sí mismo. E ao próximo como a mim mesma. Y me dice esta voz, muy bien, E a voz me diz: muito bem. ¿y tú lo has amado? E você tem amado? Y yo grité, yo sí, yo sí. E eu gritei: eu sim, eu sim. Cuando me dijeron no, E quando alguém falou para mim não, todas las máscaras cayeron. todas as máscaras caíram. Mi corazón quedó desnudo. Meu coração ficou nu. Me dicen, tu Dios es el dinero. Me falaram: teu Deus é o dinheiro. Esta idolatría que te sometió y te confundió. Foi essa idolatria que consumiu você e você se submeteu a ela. Cuando me dicen el dinero, yo grité, ¿cuál dinero? He dejado muchas deudas en la tierra. Mas eu falei para aquela voz: qual dinheiro? Eu deixei todos os meus bens lá na terra. Y hasta ahí hablé. E eu falei até aquele momento. Me abrieron el libro de la vida. E aí abriram diante de mim o livro da vida. ¿Qué amor tan grande nos tiene Dios? Mas que amor tão grande Deus sente por nós. Nos ama con un amor particular, Ele nos ama com um amor particular, con un amor apasionado. com um amor apaixonado. A cada uno nos tiene un libro. Para cada um de nós, Ele tem um livro. Y en el libro de la vida se ve cómo todo el tiempo
Jesús está pendiente de cada cosa de nuestra vida, de cada detalle. E naquele livro da vida é possível ver como Jesus está pendente de nós, de cada passo, de cada detalhe. Un Dios tierno Um Deus terno, que se hace cercano a nosotros, que se faz próximo de nós. que tan pronto pecamos, Que mal pecamos, nosotros sacamos a Jesús de nuestro corazón cuando pecamos. nós, quando pecamos, tiramos a Jesus do nosso coração. Y Jesús hasta el último instante Mas Jesus, até o último momento, até o último instante, está rogándonos Ele está rogando para que aceptemos su misericordia. para que nós aceitemos a misericórdia dEle. Este es el dolor más grande del libro de la vida. E é essa a dor maior do livro da vida. Ver el gran amor apasionado que nos tiene el Señor. Verão o grande amor apaixonado que Jesus sente por nós. Y la respuesta que uno da a ese amor. E a resposta que a gente dá para aquele amor. Vi cuántos sacerdotes, religiosas y personas de oración Eu vi quantos sacerdotes, religiosas, pessoas de oração se acercaron a mi vida enviadas por Jesús. se aproximaram de mim, na minha vida, enviadas por Jesus, Para que yo volviera a Él. para que eu voltasse a Ele. ¿Y cómo respondí? E como foi que eu respondi? Con odio a la iglesia. Com ódio à igreja. Esa fue mi respuesta al amor de Dios. Essa foi a minha resposta ao amor de Deus. La iglesia en el libro de la vida la vi. Eu vi a igreja no livro da vida. El corazón vivo de Cristo es la iglesia. O coração vivo de Cristo é a igreja. El corazón vivo de Cristo que alimenta a la humanidad O coração vivo de Cristo que alimenta a humanidade y la llena de su amor. e enche a humanidade do seu amor. El libro de la vida empezó desde la fecundación, cuando se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres. O livro da vida começou a partir da minha fecundação, a partir da união do óvulo e o espermatozoide do meu pai. Hubo una explosión inmensa Houve uma grande explosão y el vientre de mi madre se iluminó. e o ventre da minha mãe ficou iluminado Con mi alma com a minha alma madura, adulta, madura, adulta. me gozaba de Dios desde la fecundación. Eu senti alegria em Deus desde o momento da minha fecundação. Dios se gozaba conmigo y me llenó de talentos. E Deus sentia alegria comigo e Ele me encheu de talentos. ¿No han visto los bebés recién nacidos cómo ríen y gozan? Vocês têm percebido como as crianças que acabaram de nascer, elas riem e ficam alegres? Y uno dice, están hablando con Dios. E algumas pessoas afirmam, está falando com Deus. La respuesta es sí. A resposta é sim. Dios Jesús goza con la criatura. Deus sente alegria com a criança, Hasta que el niño tiene conciencia. até que a criança tem consciência. En ese instante Jesús, Dios, nuestro Señor, entra a nuestro corazón. Naquele instante, Jesus, Deus, nosso Senhor, entra ao nosso coração Para respetar el libre albedrío. para respeitar o livre-arbítrio. Lo más lindo que hicieron mis padres fue que me bautizaron tan pronto nací. A coisa mais linda que os meus pais fizeram foi que eles me batizaram quando acabei de nascer. El Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió en el corazón de Jesús. O Espírito Santo pegou o meu espírito e me colocou no coração de Deus, La iglesia. a igreja. Fui vestida de unas vestiduras blancas. Eu fui vestida com vestes brancas. Y cuando el sacerdote puso la cruz aquí, E quando o sacerdote traçou a cruz na minha testa, quedó con fuego. ficou como com um fogo. Papá Dios puso esa cruz en el dedo del sacerdote.
Papai Deus colocou essa cruz no dedo do sacerdote. hija de Dios, Filha de Deus, pagada a precio de sangre, pagada ao preço do sangue, la sangre de su santo Hijo. o sangue do seu santo filho. Mi alma estaba muy limpia, blanca. Minha alma estava limpa, branca. Mis padres, a pesar de su pobreza, me enseñaron a amar a Dios y al prójimo. Meus pais, apesar da simplicidade, da pobreza, eles me ensinaram a amar o próximo. Y mi alma estaba como si fuera un vaso lleno del amor de Dios. E minha alma estava como com um copo cheio do amor de Deus. Yo era muy feliz. Eu era muito feliz. Cuando empecé a pecar, Quando comecei a pecar, estas manchas, se empezó a manchar las vestiduras blancas. as vestes brancas começaram a ficar manchadas. Cuando pecaba, se iba perdiendo el amor al prójimo. Quando eu pecava, eu perdia o amor ao próximo, Que fue el primer amor que perdí. que foi o primeiro amor que eu perdi. Y empecé a perder el amor a Dios. Eu comecei a perder também o amor a Deus. Ya empecé a buscar a Dios como si fuera un cajero automático. Eu comecei a procurar Deus como se fosse uma caixa automática Que me solucionara mis problemas. que solucionaria os meus problemas. El pecado me encerró en el egoísmo. O pecado me encerrou no egoísmo. Ya no quería servir ni amar al prójimo. Eu já nem queria servir, nem amar o próximo. Cuando mi alma volvió a quedar limpia como la nieve, Quando foi que minha alma ficou limpa como a neve? en mi primera confesión. Foi na minha primeira confissão. Cuando llegué al confesionario, Quando eu cheguei até o confessionário, del corazón del sacerdote salió Jesús sangrando. do coração do sacerdote saiu o coração de Jesus sangrando. El sacerdote no es un hombre cualquiera. O sacerdote não é um homem qualquer. El sacerdote es la criatura que más ama a Dios. O sacerdote é a criatura que mais ama a Deus. Nadie le da mayor gloria a Dios que un sacerdote. Ninguém dá maior glória a Deus do que um sacerdote. Desde la eternidad, Papá Dios se lo regala. Desde toda a eternidade, Papai Deus presentia Ele com esse dom. Nacen heridos en su corazón, Eles nascem feridos no coração, en el mismo sitio donde está herido el corazón de Jesús. desde o mesmo lugar onde está o coração ferido de Jesus. En esa herida Nessa ferida que ellos tienen, que eles têm, les permite pasar por la vida Deus permite eles passarem por esta vida con el único objetivo de amar y entregarse por completo a Dios. com o único objetivo de amar e de se entregarem por completo a Deus. Y del matrimonio entre el sacerdote y Jesús es un matrimonio fecundo. E o matrimônio entre o sacerdote e Jesus é um matrimônio fecundo. Nosotros somos sus hijos, Nós todos somos seus filhos, los hijos de la gracia, os filhos da graça. porque a través del corazón del sacerdote Porque através do coração do sacerdote sale Jesús. sai Jesus. Cuando mi alma estaba putrefacta, llena de pecado, Quando minha alma estava cheia de pecados, ficando podre, salió Jesús y del corazón del sacerdote y arrancó todos esos pecados. Jesus saiu do coração do sacerdote e arrancou todos aqueles pecados. Me lavó con su sangre, con mucha alegría. Ele me lavou com o sangue dele, com muita alegria. Y en el cielo hubo una fiesta. E no céu houve uma festa. ¡Qué vergüenza! El cielo se alegra Que vergonha! O céu se alegra que uno se acerque a la confesión quando um se aproxima da confissão.
Y qué triste cuando yo nunca más me quise volver a confesar. E que triste que eu nunca mais quis confessar. Después de los 13 años. Depois dos meus 13 anos. La paz y el gozo que sentí A paz, o gozo que eu senti cuando me confesé, quando eu confessei, el Espíritu Santo iluminó mi interior para ver mis pecados. o Espírito Santo iluminou o meu interior para que eu pudesse enxergar os meus pecados. La Virgen María batalló con todos los santos para tener todos los demonios lejos de mí. Nossa Senhora lutou com os anjos para ter todos os demônios longe de mim. Porque el demonio pelea con furor para que la persona no se confiese. Porque o demônio luta com força para que a pessoa não confesse. Mi alma se volvió a llenar del amor de Dios. Minha alma voltou a ficar cheia do amor de Deus. Fue totalmente restaurada Foi totalmente restaurada en mi primera comunión. na minha primeira Eucaristia. Todo lo físico desapareció en la Eucaristía. Tudo que era físico sumiu da Eucaristia. Papá Dios puso su nube, un resplandor inmenso. Papai Deus colocou como uma nuvem com grande esplendor. Sus ángeles, los santos, la Virgen, todos estaban allí. Os anjos, os santos, Nossa Senhora estavam todos nela, na nuvem. Las almas del purgatorio, As almas do purgatório, las personas agonizantes de toda raza o religión, en el momento de la agonía tienen una gracia especial y Exacto. ven la Eucaristía como la ve en la realidad de Dios. os agonizantes têm uma graça especial no momento da agonia e eles veem a Eucaristia do mesmo jeito que Deus a vê. Cuando yo estaba en la Eucaristía, todo el cielo estaba ahí. Quando eu estava na minha primeira Eucaristia, todo o céu se encontrava lá. Se gozaban, los ángeles, los santos estaban todos muy gozosos. Os anjos, os santos, todos eles estavam cheios de gozo. Y yo también venía muy feliz. E eu também conseguia ver que estava muito feliz. Yo le pedí mucho al Espíritu Santo y a la Virgen María que permitieran que mi espíritu se elevara a darle las gracias a Dios por su Hijo. Eu tinha pedido muito ao Espírito Santo que a minha alma se elevasse para dar glória a Deus e ao Filho. En el momento ¿saben? Del corazón del sacerdote sale Jesús Vocês sabem que do coração do sacerdote sai Jesus. y es Jesús quien da la Eucaristía. E é o próprio Jesus que dá a Eucaristia. En el momento de las ofrendas, No momento do ofertório, en ese instante entra Jesús cargando la cruz nesse momento, entra Jesus carregando a cruz. y nos mira con mucho amor a cada persona. E ele olha para nós, para cada de nós, com muito amor. Y nos dice, es por ti que voy al Calvario. E ele diz, é por você que eu subo ao Calvário. Y viene al Calvario, la mesa del altar, E ele chega até o Calvário, a mesa do altar. y allí es crucificado clamando al Padre por nosotros. E aí, no altar, ele é crucificado, clamando ao Pai por nós. Es uno y santo el sacrificio de Cristo, O sacrifício de Cristo é e é santo. pero es perpetuo. Toda la humanidad de todos los tiempos tienen que pasar allí, al Calvario. Mas é perpétuo. Toda a humanidade de todos os tempos passam por lá, pelo Calvário. Cuando dice el sacerdote, esta es mi carne, Quando o sacerdote fala, esta é minha carne, Jesús arranca un pedazo de su corazón o próprio Jesus arranca um pedaço do coração dele y lo pone en la patena e coloca na patena. y llena el cáliz con su sangre. E enche o cálice com o sangue dele. Y de inmediato todos los santos y los ángeles le dan gloria a Dios
es un momento inmenso de gloria. Imediatamente, todos os anjos e todos os santos cantam dando glória a Deus. É um momento impressionante. El misterio de amor de Dios en la transubstanciación. O mistério do amor de Deus no momento da transubstanciação. ¿Y en qué manos fueron? Quais foram as mãos? Las manos consagradas del sacerdote. Quais foram as mãos que fizeram aquilo? Foram as mãos consagradas do sacerdote. Cuando está allí el... En ese instante, Nesse instante, el cielo y la tierra se van acercando. o céu e a terra se aproximam um do outro. Hay una explosión inmensa del Espíritu Santo en el momento de la consagración. E no momento da consagração, há uma explosão imensa do Espírito Santo. Y toda la creación se empieza a recrear. E toda a criação começa a se alegrar. Y el cielo y la tierra se van acercando. E o céu e a terra se aproximam. Las tinieblas les va quedando menos tiempo. As trevas vão ficando mais claras. Por eso las tinieblas, con todo el odio, han usado los medios de comunicación para bestializar a la humanidad. Por isso, as trevas têm usado os meios de comunicação para tornar a humanidade, a sociedade, uma besta. Porque solo una bestia es capaz de matar a sus hijos en las entrañas. Porque só uma besta é capaz de matar o filho das suas próprias entranhas. Cuando yo subí a comer la carne de Cristo, Quando eu subi para comungar a carne de Cristo, cuando yo lo recibí de las manos de Jesús. quando eu recebi Jesus, recebi das mãos de Jesus. Papá Dios puso su nube en las manos de su Hijo. Papai Deus colocou a nuvem na mão do seu filho. ¿Y cuáles son las manos de sus hijos? E quais são as mãos do seu filho? Las manos del sacerdote. As mãos do sacerdote. Todo lo ha tomado la Eucaristía. Tudo foi tomado pela Eucaristia. Mientras este medio lado de la humanidad duerme, Enquanto um lado da humanidade dorme, en este medio lado se está celebrando una Eucaristía en cada hora, en cada instante en el otro lado del mundo. do outro lado do mundo, a Eucaristia está sendo celebrada a cada instante, a cada hora, a cada segundo. Una misma palabra de Dios, aquí o aquí. A mesma palavra de Deus na missa, seja aqui ou seja aqui. Un mismo amor, Um mesmo amor, un solo pastor. um só pastor. Por eso el diablo Por isso o diabo odia con toda su potencia al sacerdote. odeia com todas as suas forças ao sacerdote. Yo me burlaba después de los 13 años de los sacerdotes. Eu tirava sarro dos sacerdotes depois dos 13 anos. Y esta voz me decía, E essa voz falava para mim: ¿con qué autoridad moral tú, mujer abortista, com qual autoridade moral você, mulher abortista, te hacías Dios se fazia Deus, juzgando a mis ungidos? julgando os meus ungidos? Son de carne, Eles são de carne, pero la santidad de mi ungido, de mi sacerdote, mas a santidade do meu ungido, do meu sacerdote, me responde la comunidad donde yo he entregado ese don. responde à comunidade onde eu coloquei aquele dom. Cuando un sacerdote sale en un escándalo de homosexualismo, de estupro, de cualquier pecado, Quando um sacerdote está envolvido, ou então sai em algum escândalo com homossexuais ou estupro, esa comunidad tiene que temblar. aquela comunidade a qual o padre pertence precisa tremer, Porque el aborto es un sacrificio satánico.
porque o aborto é um sacrifício satânico. Y cada vez que una madre sacrifica a su hijo a la bestia, E cada vez que uma mãe sacrifica seu filho para oferecer a besta, la bestia se devuelve contra el sacerdote a bestia se torna contra o sacerdote y terminan estos escándalos. e acabam nesses escândalos. Esto que está pasando con los sacerdotes habla que la humanidad se volvió bestia asesinando a sus hijos. O que está acontecendo na atualidade com os sacerdotes significa que a besta foi matando os filhos. Cuando yo comí la carne de Jesús, Quando eu comunguei a carne de Jesus, hubo una explosión inmensa del Espíritu Santo en mi interior. houve uma explosão imensa do Espírito Santo no meu interior. Jesús estaba en mí Jesus estava em mim y yo estaba en Jesús. e eu estava em Jesus. El Espíritu Santo estaba en mí. O Espírito Santo estava em mim Y Papá Dios veía a su Hijo justificándome e Papai Deus conseguia ver seu filho me justificando y Papá Dios entró en mí. e Papai Deus entrou em mim. Los católicos somos templos vivos de la Santísima Trinidad. Os católicos somos o templo vivo da Santíssima Trindade. Por eso todos los pueblos nos odian. É por isto, por causa disto, que todos os povos nos odeiam. El espíritu de Lucifer maneja los gobiernos para destruir la fe católica. O espírito de Lúcifer dirige os governos dos povos para destruir a Igreja Católica. Y pagan grandes cantidades de dinero E eles pagam grandes quantidades de dinheiro para destruir nuestra fe. para destruir a nossa fé. Yo vi mis pecados Eu vi os meus pecados. en el primer mandamiento. No primeiro mandamento, Dejé de amar a Dios con todo mi corazón. eu deixei de amar a Deus com todo o meu coração. Dejé de agradecerle el don de la vida, el don de la salvación. Eu parei, deixei de agradecer o dom da vida, o dom da salvação. Empecé a exigirle a Dios dinero, poder, Comecei a exigir a Deus dinheiro, poder, cosas. coisas. Empecé a exigirle a Dios que mi marido fuera un hombre santo. Comecei a cobrar de Deus. Eu queria que meu esposo fosse um homem santo. Perdí mi relación personal con Dios. Mas eu perdi meu relacionamento, minha relação pessoal com Deus. Mi oración se volvió interesada. A minha oração se tornou interesseira. Caí en el pecado del adulterio. Caí no pecado do adultério. Adulterio porque empecé a traicionar mi fe católica. Adultério porque eu comecei a trair a minha fé católica. Empecé a llenarme. Es que un pecado no es solo, sino que un pecado trae otro pecado. Porque um pecado não atrai simplesmente um pecado, mas começa a atrair muitos outros. Brujería. Bruxeria. Cuando yo fui a la brujería, abandoné mi fe y me consagré a las tinieblas. Quando eu fui para os bruxos, eu abandonei a minha fé e me consagrei às trevas. Porque me interesaba lo que me decía de inmediato los astros, en la astrología. Porque eu estava mais interessada nas respostas imediatas dos astros, astrologia, En los horóscopos, nos horóscopos, lectura de cartas. a leitura do tarot. Me hice un posgrado con el demonio. Eu fiz um mestrado com o demônio. Estos libros orientales son muy peligrosos. Olha, os livros orientais são muito perigosos. Yo caí en la meditación trascendental, Eu caí na meditação transcendental, viajes astrales, viagens astrais, desarrollo del tercer ojo. desenvolvimento do terceiro olho. Y esto me hizo creer que era poderosa. E tudo isto fez com que eu acreditasse que eu era poderosa.
la egolatría creció a un punto muy alto. A minha egolatria cresceu até um ponto muito alto. La idolatría, A idolatria. mi primera idolatría fue mi mejor amiga a los 13 años. A minha primeira idolatria foi a minha melhor amiga quando eu tinha 13 anos. Yo era una niña que amaba a Dios a los 13 años Eu era uma menina que amava a Deus com meus 13 anos. y me dejé seducir. Mas eu caí na sedução. Y es muy triste cuando a un joven le dicen que ser feliz es ser vicioso, alcohólico. E é muito triste quando alguém fala para os jovens que é bom ser alcoólatra, ser viciado. Vi a los 13 años normal que los jóvenes se acostaran con cualquier persona. Aos 13 anos, eu vi como uma coisa normal que as pessoas deitassem, tivessem um relacionamento sexual com qualquer um. Esto lo recibí de mis amigas. E esta formação, entre aspas, eu recebi das minhas amigas. Y empecé a ver la prostitución como algo parte del joven. E eu comecei a enxergar a prostituição como algo normal dentro de um jovem. ¿Y saben qué es hacer el amor para Dios? E vocês sabem o que é fazer o amor aos olhos de Deus? La pareja y Dios. O casal e Deus. Porque Dios es amor. Porque Deus é amor. El gran valor del matrimonio, O grande valor do matrimônio. donde entran dos personas a la iglesia y salen tres. Onde entram para a igreja 2 pessoas, mas ao sair, saem em 3. Cuando comemos la carne de Cristo, comulgamos con Él, Quando comemos a carne de Cristo, comungamos com Ele, ponemos las argollas colocamos as argolas, os anéis, y hacemos un pacto de fidelidad hasta que la muerte nos separe. e fazemos uma aliança, um pacto de fidelidade até que a morte nos afaste. Ya no son dos personas, Já não são 2 pessoas, son tres. são 3. La pareja O casal y el amor perfecto de Cristo, la persona de Cristo uniendo esa pareja. e o perfeito amor de Deus unindo aquele casal. Y ya no son tres, son uno. E aí já não são 3, são 1. Y en ese mismo instante el fuego del Espíritu Santo se incendia en la mesa donde se alimenta la familia y en la cama sacramental. E nesse mesmo momento, o Espírito Santo inflama a mesa familiar que eles partilham e também a cama do casal, onde eles vivem o sacramento do matrimônio. La relación sexual es un regalo de Dios. O relacionamento sexual é um presente de Deus. Es un don donde se ama a la pareja con su cuerpo también, pero amando a la persona. A relação sexual é também um dom de Deus, onde o casal se ama ama a pessoa com o seu corpo, Y como regalo viene la fecundidad. mas como presente de Deus vem a fecundidade. Yo lamentablemente me metí en esta obra de Dios porque fui defensora de los abortivos en la pareja. Infelizmente, eu me afastei de Deus entrando na ideologia abortista. Eu defendia o uso dos abortivos. Yo usé la T de cobre muchas veces, Eu usei toda mi vida. DIU durante toda a minha vida. Y Jesús me mostró cuando me daban hemorragias espontáneas y coágulos muy grandes, E Jesus me mostrou que quando eu tinha hemorragia com coágulos de sangue muito grandes, y tenía que ir al médico. eu tinha que ir para o médico. El médico me decía que mi cuerpo no aceptaba el DIU. Os médicos falavam para mim que meu corpo não aceitava o DIU. Mentira. Mentira. El diablo es mentiroso. O diabo é mentiroso. Aborto. Maté muchos hijos en mis entrañas. Aborto. Eu matei muitos filhos no meu ventre, nas minhas entranhas. Como el tiempo se acaba, no voy a hablar por mandamientos, voy a hablar del peor de mis pecados.
Como o tempo é breve e já está terminando, eu não vou falar de cada mandamento, mas eu vou falar do pior dos pecados. El peor de mis pecados fue haberme separado del amor de Dios y odiar a la iglesia. Meu pior pecado foi ter me afastado do amor de Deus e renegado da igreja. Separada de la luz que Dios me daba para caminar por la vida, Separada da luz que Deus me dava para caminhar nesta vida, me hundí en el servicio de Lucifer. eu me afundei no serviço a Lucifer. ¿Qué dice la bestia? O que é o que a besta fala? Que los jóvenes pueden estarse revolcando, que lo importante es que usen el preservativo. Que os jovens podem fazer o que eles quiserem, desde que usem a camisinha. Es mentira. Isso é uma mentira. Mis amigas con todo y preservativo As minhas amigas, mesmo com camisinhas, abortaron. abortaram. Cuando yo tenía 16 años, Quando eu tinha 16 anos, fui terriblemente atacada por mis amigas. eu fui terrivelmente atacada pelas amigas minhas. Me hacían sentir que era una persona que no valía la pena Elas me faziam sentir como uma pessoa que não valia a pena, porque tenía 16 años y era virgen. porque eu tinha 16 anos e ainda era virgem. Gracias a la oración de mi madre, Graças à oração da minha mãe. cuando mis amigas cayeron en la promiscuidad, Quando as minhas amigas caíram na promiscuidade, en las orgías nas orgias y todo este tipo de e depravaciones, todo tipo de depravações, yo me mantuve mujer de un solo hombre. eu me manteve como uma mulher de um homem só. Mi único novio, Meu que fue mi único, esposo. meu único namorado, noivo, que também foi meu esposo. Yo les había jurado a mis amigas que cuando yo tuviera mi primer novio, Eu tinha jurado para as minhas amigas que quando eu namorasse por primeira vez, yo iba a tener relaciones. eu iria ter relações sexuais. Cuando tuve mi primer novio, Mas quando eu tive meu primeiro namorado, yo no quería tener relaciones. eu não queria ter relações sexuais. Yo no quería abortar. Eu não queria abortar. Yo había visto que ellas habían abortado. Eu já tinha visto que elas tinham abortado. Y ellas me decían, no, E elas falavam para mim, não, hace mucho tiempo que nosotras no abortamos. faz muito tempo que a gente não aborta. El secreto es usar 2 preservativos O segredo é simplesmente usar 2 camisinhas y unos espermicidas. e alguns espermicidas. Y te tomas 5 píldoras anticonceptivas el mismo día y no vas a quedar encinta. Você simplesmente pega 5 pílulas abortistas e você não vai ficar grávida. Tuve mi relación, Então eu tive a minha relação. más por presión de mis amigas que por amor. Mas foi mais por causa da pressão das minhas amigas que por gosto, por amor. Y tenía razón mi madre, E a minha mãe tinha razão. ya era una cualquiera. Eu já era uma mulher qualquer. Las vestiduras de la virginidad son muy bellas, vienen dadas por el mismo Dios. As vestes da virgindade são muito preciosas. Elas são dadas pelo próprio Deus. El terror mío comenzó Meu terror começou cuando tenía retraso. quando eu tinha retardo. ¿Cómo podía estar retrasada si me había cuidado tanto? Mas como podia meu período menstrual demorar tanto se eu tinha tido tanto cuidado? Es que el diablo es mentiroso. Mas o diabo é muito mentiroso. Necesita sacrificio humano. Ele precisa de sacrifícios humanos. Cuando ya tenía 4 meses de retraso, Quando já faziam 4 meses que eu não menstruava, no dormía, não conseguia dormir, tenía mucha angustia. sentia muita angústia. ¿Qué voy a hacer? Mis padres tan pobres. O que eu vou fazer? Meus pais são tão pobres.
Pero yo era una niña muy romántica Mas eu era uma menina muito romântica. y dije, me voy a volar con mi novio E eu falei, eu vou escapar com meu noivo y voy a tener mi hijo. e eu vou ter meu filho. Cuando le dije a mi novio, Mas quando eu falei isso para meu noivo, meu namorado, estoy encinta, falei, eu estou grávida. yo llamaba a mi bebé. Eu já sentia muito amor por meu bebê, meu Mis, neném. mis senos estaban grandes. Já meus seios estavam ficando grandes. Cuando yo consentía a mi bebé, él se movía. Quando eu tocava minha barriga, meu bebê, meu neném mexia dentro de mim. Me movía entre el horror de estar encinta Eu andava entre o horror de estar grávida, y en el amor de sentir ese bebé dentro de mí creciendo. entre o amor de sentir meu nenê dentro de mim crescendo. Cuando le dije a mi novio que estaba encinta, Quando eu falei para meu namorado que eu estava grávida, no podía creerlo si nos habíamos cuidado tanto. ele não podia acreditar, porque nós tínhamos tido tanto cuidado. Y me dice, Gloria, usted es una niña, E ele falou para mim, mas Glória, você é uma menina. tiene 16 años Você apenas tem 16 anos. y yo tengo 17. E eu tenho 17. No podemos tener este bebé, Nós não podemos ter esse nenê. hay que abortar. Precisamos abortar. Yo grité, no, Eu gritei, não. yo lo amo, Eu amo meu nenê. pero me faltó valentía. Mas eu percebi que eu não tinha coragem. Y un día estaba en una clínica de aborto llorando. E um dia eu entrei lá numa clínica abortista chorando, Huía fugindo. y mi novio me traía. E meu namorado estava me traindo, me trazendo, quer dizer. El médico, O médico, como todo un sacerdote satánico, como um sacerdote satânico, no se conmovió de mis lágrimas, ele não sentiu dor das minhas lágrimas. solo le importó su dinero. Ele simplesmente se importava com o seu dinheiro. Me anestesiaron. Eles colocaram anestesia em mim. Cuando me desperté, E quando eu acordei, estaba muerta. eu estava morta. Me morí con mi bebé. Eu morri com meu neném. Qué dolor tan espantoso. Ai, que dor tão grande, tão espantosa. Una herida que va hasta el fondo del alma. Uma ferida que vai até o fundo da alma. ¿Saben qué me mostró Jesús? Vocês querem saber o que foi que Jesus me mostrou? Mi bebé no estaba anestesiado Meu neném, ele não estava anestesiado. y el médico metió sus pinzas E o médico colocou aquelas pinças sin compasión. sem compaixão. Encontró la pierna del bebé Ele encontrou a perna do nenê y la cortó e ele cortou a perna dele. y le quitó todos sus pedazos como si fuera un pollo. E ele tirou todos os pedacinhos do nenê como se ele fosse um frango. Con toda la perversidad, Com toda a perversão, la enfermera que ayudaba a enfermeira que estava aí ajudando, organizó los pedazos como si fuera un rompecabezas. ela organizou, colocou os pedaços sobre uma mesa como se fosse um quebra-cabeça. Y ya listo, doctor, E ela falando, já pronto, doutor. todas las partes están listas. Todas as partes estão prontas. El bebé gritó tan duro O nenê gritou tão alto. y Cristo gritó en la cruz E Cristo gritou na cruz. y la creación se estremeció con esa sangre derramada. E a criação se estremeceu com o sangue derramado. Los gobiernos son unos mentirosos. Os governos são mentirosos. Están al servicio de la bestia. Estão ao serviço da besta. Cuando dicen que el aborto es un derecho a la mujer, Quando eles falam que o aborto é um direito da mulher, ¿han averiguado ellos cómo quedamos las mujeres después de un aborto? por acaso eles foram pesquisar como é que uma mulher fica depois de ter abortado?
depresiones, depressão, angustias, angústia, insomnios, insônia, enfermedades mentales, doenças de todo estilo. mentais, de todo tipo de doença mental. Somos mujeres felices Somos mulheres felizes después de haber asesinado a nuestro hijo, depois de ter matado o nosso próprio filho. pero ¿saben por qué los gobiernos dicen esto? Mas vocês querem saber por que é que os governos falam isto? Porque las mujeres somos cobardes Porque nós, as mulheres, somos cobardes. de levantarnos. Somos cobardes e não queremos ficar de pé. Este fue mi terrible pecado, Este foi meu mais terrível pecado, que me dejó mi vida triste, que deixou a minha vida triste, que me hundió en el alcohol, que me afundou no álcool, en la ciencia na ciência. y lo más triste, estando excomulgada, E o mais triste, eu estando excomulgada, no busqué la misericordia de Dios. eu não procurei a misericórdia de Deus. Y miren el abismo mental que dejó la bestia en mi cabeza. E olha só o abismo mental que a besta deixou na minha cabeça. Porque después de haber abortado Porque depois de ter abortado, y con la herida que me quedó en mi alma, e com aquela ferida que ficou na minha alma, en el camino de la vida, no caminho, nas estradas da vida, terminé defendiendo el aborto eu acabei defendendo o aborto y aconsejando muchos abortos. e aconselhando as mulheres para elas abortarem. Cuando se cerró el libro de mi vida, Quando o livro da minha vida foi fechado, qué dolor tan grande. que dor tão grande. Pasé por la vida Eu passei pela vida destruyendo. destruindo. Me preguntaron qué tesoros traes, tesoros Perguntaram, espirituales. perguntaram para mim quais são os tesouros espirituais que você traz. Mis manos iban vacías. As minhas mãos estavam vazias Me dijeron, ¿de qué te sirvieron tus apartamentos? e falaram para mim: para que foram bons seus apartamentos? ¿Te pudiste traer un ladrillo? Você trouxe por acaso até aqui um tijolo? El culto a tu cuerpo. O culto a seu corpo. El culto a tu cuerpo. ¿Te pudiste traer tu cuerpo? Você por acaso trouxe até aqui seu corpo? Y me dicen, todo lo que tenías, lo tenías en bendición. E eles falaram para mim: tudo que você tinha, tinha em bênção. No porque fueras muy inteligente y estudiosa, Não como porque tú decías, não porque você era inteligente e estudava muito como você falava. mira cuántos profesionales hay en mejores condiciones académicas que tú. Olha quantos profissionais melhores em termos acadêmicos existem do que você, melhores do que você. Pero mira sus condiciones. Mas olha a condição na qual eles se encontram. Pero como mucho se te dio, Mas como muito foi dado para você, mucho se te pregunta. muito será cobrado. De cada grano de arroz que yo botaba, De cada grão de arroz que eu pegava, el grano de arroz es la providencia divina de Papá Dios que día a día alimenta a su pueblo. cada grão de arroz que eu jogava fora, olha, o grão de arroz é a providência que Papai Deus dá ao seu povo. Mientras yo botaba la comida, Quando eu jogava a comida, cuando caía en esas crisis de anorexia y de bulimia tan severas, quando eu caía nas crises de anorexia e bulimia tão severas, el Señor me mostraba cuánta gente se estaba muriendo de hambre en el mundo entero. o Senhor me mostrava quantas pessoas no mundo inteiro morriam de fome. Todo el dinero que desperdicié en joyas y en ropas, Todo o dinheiro que eu gastei em joias, em roupas, el Señor me mostraba el sufrimiento y la desnudez del pueblo. o Senhor me mostrava o sofrimento e a forma que as pessoas andavam sem roupa.
desde mi casa hasta el último rincón de la humanidad. desde a minha casa até o último canto da humanidade. Yo preguntaba, si existe Dios, ¿por qué la injusticia social? E eu falava para mim mesma, perguntava, se existe Deus, por que existe então tanta injustiça social? Y eso me lo preguntó el Señor a mí. E o Senhor perguntou para mim aquela pergunta, fez aquela pergunta para mim. ¿Por qué existe la injusticia social? Me la preguntó a mí. Jesus perguntou para mim, por que existe a injustiça social? Y me mostró mi closet lleno de ropa y todo el dinero que gasté E ele mostrou en para mim vanidad. o guarda-roupas, o meu guarda-roupas cheio de roupas, todo o dinheiro que eu gastei em vaidade. Y por cada persona que sufrió en el mundo, yo le di cuentas a Dios. E por cada pessoa que sofreu no mundo por falta de roupas, eu prestei contas para Jesus. No solo es el hambre física, Não é só a fome física, el hambre de Dios, mas também a fome de Deus. el bien que no hice, O bem que eu não fiz, el amor que no di, o amor que eu não dei, la evangelización en la cual nunca participé. a evangelização da qual eu nunca participei. Va en el primer mandamiento: quien ama a Dios, vive en Dios y da a Dios a sus hermanos. Isso tudo faz parte do primeiro mandamento. Quem ama a Deus, vive Deus e entrega a Deus para seus irmãos. Y en la evangelización el Señor me dice: E na evangelização, o Senhor falou para mim: si no quisiste entregar tu persona al servicio del evangelio, se você não quis entregar a sua pessoa à evangelização, el dinero o dinheiro que te di en administración o dinheiro que eu confiei a você para administrar, lo hubieras entregado a la iglesia você poderia ter entregue para a igreja, para que otras personas evangelizaran. para que outras pessoas pudessem evangelizar. Y me mostró que el dinero no era mío, sino era un don que Dios me había dado en administración. E então aí Jesus me mostrou que o dinheiro não era meu, mas era um dom que Deus tinha confiado para eu administrar. Y me pregunta, ¿qué tesoros traes? Y me pregunta, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Me perguntam quais são os tesouros espirituais que você traz e que foi que você fez com os dons que eu lhe dei. De piedra, De pedra, tu corazón de piedra. seu coração de pedra. Yo nunca votaba por nadie a elegir un presidente. Quando tínhamos que escolher um presidente, eu nunca votava. Y nunca pedí al Espíritu Santo que me iluminara quién iba a dirigir mi país. Também nunca pedi para o Espírito Santo me iluminar para eu votar e escolher a pessoa para dirigir, governar o meu país. Esto es un pecado de omisión. Isto também é um pecado de omissão. Por eso el mundo está como está. É por isso que o mundo está do jeito que está. Solo voté una vez en mi vida Eu votei só uma vez na minha vida. a un presidente que traía el divorcio a mi país. Votei por um presidente que trouxe o divórcio ao meu país. Yo decía libertad, libertad para la mujer. Eu falava liberdade, liberdade para a mulher. Ya no más el yugo del matrimonio. Não mais o fardo do matrimônio. Le respondí al Señor por todos los hogares destrozados de mi país. Eu tive que responder ao Senhor por todos e cada um dos lares destruídos do meu país. Los niños que se levantan sin su papá. As crianças que acordam sem pais. Y cuántas almas se pierden E
E quantas almas se perdem creyendo que un hombre separa lo que Dios ha unido. achando que um homem pode separar aquilo que Deus uniu Al prójimo, ao próximo. mis padres. Meus pais. ¿Cómo fui con mis padres? Como fui eu com meus pais? Grosera, Grosseira, Exi- grossa, exigente. exigente. Me avergonzaba de ellos Eu sentia vergonha deles, por su fe pela fé deles y por su pobreza. e pela pobreza deles. Con mi esposo, Com meu esposo, fui una mujer feminista eu fui uma mulher feminista que no le escuchaba a él, no lo consentía, que não escutava meu esposo, no le consentía porque pensaba que eso era ser inferior. eu não consentia, não concordava com ele, porque eu achava que isso significasse ser inferior a ele. Peleaba y discutía con él, pero de una manera muy agresiva. Eu discutia e brigava com ele de uma maneira muito agressiva. Le amargué la vida también a mi esposo. Eu tornei a vida do meu esposo uma amargura. Mis hijos, Meus filhos, ¿saben qué me dijo el Señor? vocês querem saber o que foi que o Senhor falou para mim? Tus hijos huérfanos de padre y madre. Seus filhos são órfãos de pai e mãe. Te fuiste a construir un mundo de perfección afuera. Você foi procurar e construir um mundo de perfeição lá fora. Y tus hijos con padres electrónicos, E seus filhos têm pais elétricos. televisor, computador, juegos de video. Televisão, computador, jogos, ¿Qué, videogames. qué deja la televisión en la mente de un niño? Que é o que a TV deixa na mente de uma criança? Prostitución, Prostituição, aberraciones, aberrações, jóvenes que se concentran y se pierden en el mundo de la electrónica. jovens que se concentram, ficam perdidos no mundo da eletrônica. Y se cierran totalmente a Dios. E eles se fecham totalmente para Deus. No quieren nada con Dios, Eles não desejam nada com Deus. porque toda la información subliminal está en su interior. Porque toda a informação subliminar está no interior deles. Satanismo, Satanismo, ateísmo, ateísmo, drogadicción. drogas. Y el dolor que yo sentí E a dor que eu senti de haber pasado por la vida de ter passado pela vida, destruyendo el reino de Dios. destruindo o reino de Deus. De cada palabra que yo dije di cuentas. De cada palavra que eu falei, eu prestei contas. ¿Cuántas personas humillé? Quantas pessoas eu humilhei? ¿Cuántos malos consejos di? Quantos conselhos ruins eu dei? La palabra tiene poder. A palavra tem poder. Y yo destruí a muchas personas con mi palabra. E eu destruí muitas pessoas com as minhas palavras. Cuando se cerró el libro de mi vida, Quando o livro da minha vida foi fechado, qué dolor tan grande sentí. que dor tão grande eu senti. Cuántas almas destruí. Quantas almas eu destruí. Y en ese instante yo miro a mi madre E naquele instante, eu olhei para minha mãe y le digo, mami, e eu falei: mãezinha, qué vergüenza, que vergonha. me condené. Eu fui condenada, mãe. ¿Dónde yo voy, madre? Onde eu vou? Onde eu vou, mãe? No te voy a volver a ver jamás. Lá eu não vou ver a senhora nunca mais. Mi madre levantó sus dos dedos arriba Minha mãe levantou os 2 dedos dela para cima y me señaló. e ela apontou. Cuando yo miré, saltaron las costras de mis ojos. Quando eu olhei, saíram as escamas dos meus olhos. Mi ceguera espiritual.
a minha cegueira espiritual. Y en ese momento vi un momento de gracia muy grande. E nesse momento eu vi um momento de graça muito grande. Y vi a una paciente que me había dicho un día: E eu vi uma paciente minha que um dia tinha falado para mim: mire, doctora, olhe, doutora, a mí me da pena con usted, eu sinto dor da senhora, pero usted es una mujer muy materialista. mas a senhora é uma mulher muito materialista. Usted cree que el dinero lo es todo, A senhora acha que o dinheiro é tudo, pero un día lo va a necesitar. mas um dia a senhora vai necessitar. Cuando usted esté en un inminente peligro, Quando a senhora esteja num iminente perigo, cualquiera que él sea, qualquer que seja esse perigo, pídale a Jesucristo pida para Jesus Cristo, peça para Jesus Cristo, que la cubra con su sangre, que Jesus cubra a senhora com seu sangue, que él nunca, nunca la va a abandonar. que Jesus cobra a senhora com o sangue dele, porque ele nunca abandonará a senhora, Porque Él pagó un precio de sangre por usted. porque ele pagou um preço de sangue pela senhora. Y yo con ese dolor E eu, com aquela dor, le grité a nuestro Señor: eu gritei para o nosso Senhor: Jesucristo, Jesus Cristo, ten compasión de mí, Señor. tenha compaixão de mim, Senhor. Perdóname, Me perdoe, dame una segunda oportunidad. me dê uma segunda chance. Y ese fue el momento más hermoso, E esse foi o momento mais lindo, porque Él bajó en esa luz porque ele desceu naquela luz y me sacó de ese hueco e ele me tirou daquele buraco. y me dice con tanto amor: E ele falou para mim com tanto amor: vas a volver, você voltará, vas a tener tu segunda oportunidad, você terá a sua segunda chance, pero no por la oración de tu familia, mas não pela oração da sua família, porque es normal que ellos lloren y clamen por ti, porque é normal que eles chorem e clamem por você, sino por la oración de todas las personas mas é por causa da oração de todas as pessoas ajenas a tu carne y a tu sangre, alheias a seu sangue e a sua carne, que han orado y han clamado por que ti. têm rezado e têm clamado por você. Y vi el gran poder de la oración de intercesión. E eu vi o grande poder da oração de intercessão. En mi país, a pesar de la pobreza y el sufrimiento y la violencia de mi pueblo, No meu país, apesar do sofrimento e da violência do meu povo, muchísima gente lloró y oró por mí cuando vieron las noticias. muitas pessoas choraram e rezaram por mim quando eles assistiram os jornais, leram os jornais, assistiram os noticiários. No hay nada que le agrade más a Dios que la oración que hacemos por las personas que no son de nuestra familia. Não existe nada que agrade mais o coração de Deus do que a oração que nós fazemos por aquelas pessoas que não pertencem à nossa família. El Espíritu Santo las incendió como si fueran llamitas. O Espírito Santo incendiou elas como se fossem pequenas chamas. La Virgen María recogió en su mano izquierda toda la oración de mi pueblo. E Nossa Senhora Virgem Maria colheu com a mão dela
com a mão esquerda dela todas as orações que foram feitas no meu povo por mim. Y en la mano derecha la Virgen María recogió la oración de todos los santos. E na mão direita, Nossa Senhora acolheu a oração de todos os santos. Y en el momento de la elevación, E no momento da elevação, que es un momento inmenso de gracia, que é um momento de graça imensa, donde donde toda la creación reconoce que Jesucristo es el Señor. onde toda a criação reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. En ese instante la Virgen clamó por mí. Nesse instante, Nossa Senhora clamou por mim. Y por eso yo estoy aquí. E por isso eu estou aqui. Pero saben, la oración del más humilde de todos los hombres me tiene aquí. Mas vocês sabem que é a oração da pessoa mais humilde de todas que me trouxe até aqui. Este es un campesino muy pobre en la Sierra Nevada de Santa Marta. É um homem muito simples, muito pobre na roça das Serras Nevadas. No tenía para comer Ele não tinha o que comer. y la guerrilla le amenazaba porque no tenía dinero. A guerrilha, que é o exército armado da Colômbia, tinha ameaçado ele. Le pedían a su hijo. Pediam pelo filho dele. Y este campesino el domingo bajó horas enteras con su esposa y sus 2 hijos. E esse homem simples da roça desceu durante horas com o filho dele e a esposa. Iba muy feliz. Ele ia muito feliz, Iba a la Eucaristía. porque ele ia para a Eucaristia. Cuando él llegó, Quando ele chegou lá, se arrodilló, ele ficou de joelhos, puso su frente en el piso colocou a cabeça dele no chão y con su corazón gritó: e no coração ele gritou: Señor, Senhor, yo te amo. eu te amo. Gracias, Señor. Muito obrigado, Senhor. Gracias por mis hijos. Graças, obrigado pelos meus filhos. Gracias por la vida, Señor. Obrigado pela vida, Senhor. Gracias por todo lo que tú me das, Señor. Obrigado por tudo que o Senhor me dá. Yo no soy digno de tanto amor, Señor. Eu não sou digno de tanto amor, Senhor. Señor, yo te pido Senhor, eu te peço que mis hijos te amen, Señor. que meus filhos te amem, Senhor. Que Colombia se vuelva buena, Señor. Que Colômbia se torne um país bom, Senhor. Que el mundo se convierta. Que el mundo te ame, Señor. Que o mundo se converta, que o mundo te ame, Senhor. Y este campesino, después de comulgar, E esse homem da roça, depois de comungar, salió y compró panela, que es un dulce de caña, saiu e comprou panela, que é um doce feito de cana doce, y sal. feito de cana e de sal. La panela se la envolvieron en media hoja de un periódico. A panela, o doce, embrulharam com papel de jornal. Y ahí estaba mi fotografía quemada. E naquele jornal estava a minha fotografia, eu queimada. Ahí hablaban que mi sobrino había muerto y que yo estaba muriendo. Estava escrito aí que o meu sobrinho tinha morrido e eu estava internada, sofrendo. El campesino, después de leer la noticia, Aquele homem simples, depois de ter lido a notícia, cayó llorando al piso, caiu chorando no chão, como si yo fuera su hija. como se eu fosse a filha dele. Y con su corazón gritó: E no coração ele gritou: Padre, Pai, Señor, Senhor, ten compasión tenha compaixão de mi
hermanita, Señor. da minha irmãzinha, Senhor. Sálvala. Salve ela, Senhor. Señor, Senhor, si tú salvas a mi hermanita, se o Senhor salvar a minha irmãzinha, yo te prometo eu prometo que me voy al santuario de Buga que eu vou ao santuário de Boga y te cumplo una promesa. e eu vou cumprir uma promessa. Pero salva Mas salva, a mi hermanita, salva Señor. minha irmãzinha, Senhor. No tenía con qué comer Ele não tinha o que comer y ofreció atravesar un país por mí. e ofereceu atravessar um país por mim. A Dios le dijo papá. A este campesino le debo estar aquí. Eu devo a minha vida a esse homem da roça, estar hoje aqui, eu devo a ele. El Señor lo señala y dice, O Senhor apontou para ele e disse: y es que eso es amor al prójimo. isto é amor ao próximo. Y es cuando me da la misión. E aí ele me encomenda a missão. Me dice, esto no lo vas a repetir 1000 veces, E ele fala, o Senhor fala para mim: você não vai repetir isso muitas vezes, sino 1000 veces 1000. não 1000 vezes, mas 1000 vezes 1000. Y esto es lo que ando por el mundo, E é isso que eu faço pelo mundo fora. diciéndoles a todos, Eu vou pelo mundo falando para todos. Jesús, Jesus el Señor, é o Senhor, el dueño de todo, o dono de tudo. por amor a nosotros, Ele, por amor a nós, se ha quedado prisionero de amor ficou prisioneiro de amor en la hostia, na hóstia, porque te ama. porque Ele ama. Jesús, Jesus, el Señor, o Senhor, está esperando al frente tuyo, está esperando diante de você, con los brazos abiertos, com os braços abertos. para sanarte, Ele lhe espera para lhe curar, para liberarte. para lhe libertar. Te quiere lavar con su sangre. Ele quer lhe lavar com o sangue dele. Por eso nos regaló el sacramento de la confesión. Por isso, Ele nos presenteou com o sacramento da confissão. Ahí está Jesús al frente tuyo, hermano, Lá está Jesus, na sua frente, meu irmão. y te quiere abrazar, E Ele quer dar um abraço em você. te quiere limpiar. Ele quer limpar você. Por eso yo todos los días oro, hermanos, Por isso, eu todos os dias rezo, meus irmãos, para que ustedes y yo para que vocês e eu nos convirtamos podamos nos converter y nos abracemos en el cielo. Dios los bendiga a e nos todos. encontremos no céu. Deus abençoe todos vocês. Todas as experiências pessoais, minhas, suas ou da Glória, são objeto de fé humana e não de fé divina. Os fiéis podem, por exemplo, aderir a verdades contidas nas aparições, locuções interiores, experiências como as da Glória Apolo, se ficarem convencidos pelos argumentos humanos, pela coerência interna e pelos sinais que acompanham essas experiências de revelação privada. Em resumo, alguém pode, como fiel católico, não acreditar, por exemplo, nas revelações de Guadalupe, de Fátima ou de Lourdes. Eu conheço tantas experiências místicas de pessoas do nosso tempo e dos santos e santas que edificaram e fizeram crescer, como ouvir a experiência da Glória me faz crescer. A igreja nunca, abram aspas, aprova, fecha aspas, o conteúdo dessas revelações, mas apenas quando elas são analisadas, diz que nada obsta
ou não existe nada contrário à fé católica. No caso concreto de Glória Polo, ainda não foi feito nenhum estudo oficial por parte da Igreja. As objeções que se tem ouvido contra a experiência dela são fruto de um certo alarmismo. Alguns até acusam de espiritismo por essa experiência de encontro com os mortos, mas que é a experiência pessoal, ou até de heresia, como tendo sido condenada ao inferno e Deus teria voltado atrás. Nenhuma das acusações tem cabimento. O espiritismo é invocar e consultar os mortos. A quem nessa vida? Fazer uma experiência de comunhão com os falecidos que estão no além, não aqui, é perfeitamente católico. Não significa dizer que Glória Polo tenha realmente se encontrado com os mortos. Isto é uma questão de acreditar ou não na autenticidade da experiência dela. Que ela tenha feito essa experiência e palavras atribuídas a pessoas que já partiram tenham entrado dentro do seu coração, como muitas vezes palavras ditas pelos nossos pais que já partiram ressoam dentro do nosso coração. Não significa que aquela pessoa está voltando para nos falar. Quanto às acusações de heresia, é necessário julgar a Glória com benevolência. Ela não é uma teóloga. Expressa a sua experiência a partir da sua capacidade. Quem levaria ao pé da letra, por exemplo, a visão do inferno que os 3 pastorinhos tiveram em Fátima? As revelações privadas possuem sempre, mesmo entre os santos, uma carga inconsciente e pessoal. Santa Catarina de Sena teve a impressão de que a Virgem Maria dizia que não era imaculada, e São Vicente Ferrer teria tido uma revelação de que o mundo acabaria no seu tempo de vida. A Igreja não os considerou hereges por isso. Atribuiu à visão de Santa Catarina a influência de uma certa imaturidade ou pouca clareza do seu diretor espiritual, e a revelação de São Vicente Ferrer à cultura do seu tempo. Isso quanto à ortodoxia, a correção da suposta revelação. Outra coisa bem diferente é um juízo pastoral a respeito da oportunidade ou não de propagar essa experiência. Com a multidão que está aqui, mas nós achamos oportuno que a experiência da Glória ficasse conosco aqui, para que, espalhada pelos meios de comunicação, não abrisse possibilidade de incompreensões e julgamentos inadequados. O testemunho da Glória tem seus prós e contras, mais prós do que contras. É oportuno, num tempo em que ninguém leva mais a sério a possibilidade de condenação ao inferno e as verdades da comunhão dos santos, fiéis no céu, no purgatório e aqui na terra, que se ajudem mutuamente no intercâmbio de orações, graças e méritos. É uma oportunidade para nós percebermos que esta comunhão dos santos faz parte da nossa fé. É possível que muitas pessoas com algumas perspectivas teológicas venham a abominar essa experiência de caráter místico, de revelação particular, de experiência na oração e com muitos frutos para o crescimento de todos nós. É possível que pessoas com pouca formação teológica venham a levar tão ao pé da letra a experiência pessoal dela e caiam em equívocos. Assim, fica bem esclarecido. Eu, pessoalmente, acho que a experiência vivida por ela e de conversão e de estímulo a uma vida segundo o Evangelho é extremamente positivo, mas não podemos transformá-la numa revelação que substitua ou contradiga a revelação que terminou no Apocalipse e que, portanto,
a partir daí a igreja deve esclarecer, e cabe à igreja esses esclarecimentos, e ela tem consciência de que as revelações particulares não se transformam em verdades de fé. Julgamos que esses esclarecimentos possam ajudar a todos nós, para não desperdiçar a grandeza da experiência de conversão dela, e certamente também para todos nós. Obrigado.